Na semana passada, então, o pastor Marco ele nos ensinou sobre a importância da paternidade e como o exercício da paternidade contribui para que os filhos tenham noção de missão. E para que o desenvolvimento dos filhos ocorra de forma saudável, a paternidade ela precisa estar alicerçada em 3 princípios fundamentais: direção, limites e proteção. Hoje, nós trataremos da importância do exercício da maternidade e como essa contribui para o desenvolvimento saudável dos filhos, capacitando-os para o cumprimento da missão ou propósito da criação. Então, o papel da mãe, o pai, ele dá direção, ele coloca limites. E a mãe, ela contribui no papel dela para o exercício dessa missão e para o cumprimento desse propósito. Hoje, nós vivemos um contexto de sociedade bem desafiador no que diz respeito à família. Nós não podemos mais conceituar uma família nos modelos, no modelo tradicional. Hoje, nós descrevemos uma família de acordo com os vários modelos aí existentes. Mas a nossa inspiração de família, ela está alicerçada no modelo original. A família idealizada por Deus. A família idealizada por Deus cumpre propósito da seguinte forma: deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à tua esposa, os dois serão um, e eles, então, sendo um, se multiplicarão, se tornarão férteis e multiplicarão através de filhos que herdarão a terra. Esse é o propósito original. Nós nos baseamos nesse modelo. Esse é o modelo de família cristã e é através desse modelo que nós precisamos ajudar os nossos filhos a cumprir propósitos no reino, assim como nós cumprimos como casal. Abordar a temática sobre paternidade e maternidade sempre vai trazer algum desconforto. Por quê? Porque nós sabemos que a partir do pecado original houve uma confusão. Uma confusão começou a se instalar na psique humana. Então, para amenizar a culpa que insiste em ocupar lugar nas nossas vidas, principalmente a culpa que insiste em permanecer na vida das mulheres, eu quero relembrar as palavras do salmista no Salmo 27:10. Ele diz assim, olha: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Então, mesmo que eu tenha tido uma paternidade e uma maternidade que não funcionaram bem sobre a minha vida, eu preciso compreender que o nosso Deus é um Deus que não falha. E é a Ele que eu me ligo para então, a partir de mim, eu exercer uma maternidade de acordo com o propósito original. Estudos ligados à área da psicologia descrevem a importância dos pais na formação psíquica dos filhos. As relações sociais, elas são construídas a partir dos vínculos afetivos, e é dentro da família que se estabelecem os primeiros vínculos, que cada membro tem responsabilidades, e cada membro tem responsabilidades a serem cumpridas. Então, uma família que funciona bem, ela trará um alicerce seguro para o desenvolvimento da psique humana na vida dos filhos. E olha só que interessante, o pai na psicologia freudiana, Freud, ele é considerado aí o pai da psicologia, ele vai dizer então que o pai é o responsável pelo estabelecimento da lei, no desenvolvimento da vida psíquica dos filhos. Lei esta que será fundamental para a construção de uma identidade segura no desenvolvimento do ser humano. Freud, no início do desenvolvimento da sua teoria, ele começou falando da importância desse pai na constituição da psique dos filhos. E depois, ao longo do desenvolvimento da psicologia, a gente foi transformando essa condição de pai numa função paterna. Então, hoje, se entende que mesmo na falta de um pai biológico, alguém cumpre a função paterna, ou deverá cumprir a função paterna. Mas não se desconsidera de forma nenhuma que um filho poderá se desenvolver de forma segura sem essa função paterna sendo exercida. Então, hoje, admite-se que o avô, o tio, o padrasto,
a própria mãe possa cumprir uma função paterna, mas ela é essencial para o desenvolvimento do ser humano. Agora, uma coisa que eu estava pensando e que me fez refletir, é que mesmo quando você conversa com alguém que teve, né, na sua história, alguém que cumpriu bem essa função paterna, é comum, às vezes, o avô. Então, o avô cumpriu a função paterna, na ausência do pai. E você pergunta para ela sobre essa relação, ela vai dizer para você assim, então, eu não fui criada pelo meu pai, o meu avô funcionou, o meu avô foi o meu pai. Eu não conheci o meu pai, mas fulano cumpriu esse papel na minha vida. Mas nós vamos sempre estar destacando uma falta. Nós vamos fazer referência a esse pai que faltou. Então, se a gente não lidar com essa questão, para que ela possa ser ressignificada, na nossa história, essa ausência paterna ou materna, nós vamos continuar lidando com a falta e vamos ter muita dificuldade no nosso relacionamento com Deus Pai, porque a função paterna, ela nos liga emocionalmente a um relacionamento saudável com Deus na figura do Pai. Então, isso precisa ser ressignificado. E como é que eu ressignifico isso? Na cruz. A maior ressignificação da história é a cruz. Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos confiar na identidade de filhos e filhas de Deus e nos apropriar desse relacionamento que reorganiza a nossa vida. Para o desenvolvimento de uma psique saudável na vida dos filhos, é fundamental que cada um conheça e exerça de forma adequada o seu papel. Então, nós exercemos o nosso papel de forma diferente, mas os dois são importantes, E uma outra coisa é que a gente repete padrão. Se nós não tivermos consciência do padrão que a gente repete, por exemplo, é comum, então nós estamos lá na adolescência, na juventude, e aí estamos num modelo de relacionamento disfuncional. É como dizer, quando eu me casar, quando eu tiver os meus filhos, eu não vou fazer como a minha mãe faz, eu vou fazer diferente, porque isso que a minha mãe faz não é legal. Aí eu caso, tenho filhos, o que acontece? Eu repito o mesmo padrão da minha mãe. Por quê? É um comportamento aprendido. Eu desconheço outro padrão. Então, se eu não trouxer isso para a consciência e não percorrer um caminho de um novo aprendizado para então bancar uma mudança, eu vou repetir padrão, de forma consciente ou não. Como uma mulher e mãe, nós precisamos conhecer e reconhecer a importância do exercício da maternidade alicerçada no propósito original da criação. O propósito original da criação, descrito lá em Gênesis 2:18, diz assim, olha, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Corresponder aponta para grau de importância em equivalência e complementariedade. Homens e mulheres são equivalentes em grau de importância, mas capacitados de forma complementar. O que quer dizer isso? Que a mulher, ela precisa ter consciência do papel de auxiliadora na relação. Esse é o papel que ela cumpre nessa relação, tão importante quanto o papel do homem. E muitas vezes, quando nós invertemos esses papéis, ou queremos dividir com o homem uma responsabilidade que é nossa, nós vamos ter problema no exercício dessa maternidade. Porque os nossos filhos podem ficar sem aquilo que eles precisam receber do pai. Porque nós queremos que o pai divida com a gente uma responsabilidade que é nossa. Como auxiliadora, o que nós poderemos fazer? Nós poderemos estabelecer e contribuir para o desenvolvimento saudável dos filhos no estabelecimento dos seguintes princípios: vínculo, nutrição e organização. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o vínculo, a nutrição e a organização, e como a maternidade contribui para que esses princípios sejam estabelecidos na vida dos filhos. A mãe, ela é a preparação para o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Então,
assim como o pai, né, uma função paterna bem exercida, ele vai contribuir para um futuro relacionamento dos filhos com Deus Pai, um bom relacionamento com a mãe, um exercício paterno seguro vai contribuir para que os nossos filhos tenham um bom relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. A figura da mãe comunica descanso e dependência do Espírito Santo. Através da mãe, aprendemos a receber, somos alimentados, né? Pessoas que tiveram uma mãe presente têm uma facilidade natural de estabelecer um relacionamento com o Espírito Santo, que também é nutridor, consolador e advogado, né? Isaías 66:13, ele aponta para essa característica da mãe, né? Ele diz assim, olha, assim como uma mãe consola o seu filho, também eu os consolarei em Jerusalém, você será consolado, né? E quando ninguém nos compreende, então ninguém nos compreende lá na nossa condição de filho, a mãe pode fazê-lo sem dificuldades. Quando estamos em perigo, a mãe percebe e intui a situação. Quando estamos desacreditados, a mãe continua acreditando e investindo. A cobertura espiritual de uma mãe presente produz sensibilidade e abertura para receber os dons e desfrutar as manifestações do Espírito. Por isso que nós precisamos cumprir bem com o nosso papel nessa dinâmica familiar. Porque, por exemplo, eu vou falar um pouquinho da minha dinâmica familiar. Como é que foi a minha dinâmica familiar? Eu tive um excelente pai provedor. Meu pai já faleceu há 8 anos, né? Mas por causa das questões existenciais que o meu pai teve que lidar, né? E ele experimentou uma conversão genuína, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, só no final da vida. O meu pai teve que lidar com as dores, com os traumas dele, e hoje eu entendo que até ele me deu muito mais do que ele poderia me dar diante da história que ele teve. Mas por causa das questões dele, né, o meu pai ele era um homem muito quieto, muito silencioso. Então o relacionamento com ele não tinha assim muitas palavras afirmativas, abençoadoras, né? Mas a minha mãe sempre dizia para mim assim, não, mas o teu pai, ele fala de você, ele fala que você é uma boa filha, que você é obediente, que você é inteligente, ele fala de você para os amigos dele, só que o meu pai não comunicava isso para mim. Eu não ouvia isso dele, embora ele fosse um excelente provedor. Então, quer dizer, a falta daquelas palavras me abençoando, dizendo quem eu era, quando eu fui para um relacionamento com Deus, isso me prejudicou um pouco num relacionamento com Deus Pai, porque eu via esse Deus Pai de uma forma muito distante. Então, não que eu não cria na existência desse Deus Pai também, mas era um relacionamento muito distante, que precisou ser bastante ressignificado. Já o relacionamento com a minha mãe muito sábia, muito lançando sempre palavras de bênção, uma mãe muito conciliadora. Eu tive uma mãe, e a minha mãe ainda é assim, muito conciliadora. Se você vai falar para ela assim, de alguém, né, do fulaninho, que o fulaninho fez isso, que você está magoada com o fulaninho, ela sempre vai dizer assim, não, mas olha, não é bem assim, ele não fez por mal, o amiguinho não fez por mal, a amiguinha não fez por mal, não fique chateada e tudo. Então, hoje eu vejo o quanto ela contribuiu no meu relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. O problema é que, quando isso está disfuncional, eu posso desenvolver um relacionamento com Deus só na pessoa do Espírito Santo. E isso pode ser bem perigoso para o processo de amadurecimento da nossa fé cristã. Porque nós precisamos nos relacionar com Deus na plenitude daquilo que Ele é. Com esse Pai, né, que fornece direção, que aplica a lei e a correção, né? E essa mãe, que é nutridora, uma boa conselheira, que contribui, né? Teve um dia lá em casa que eu falei para o Marco, a gente exemplificou isso através de uma situação lá com os filhos, e tinha acontecido alguma coisa lá,
que o Marco ficou bem bravo, né? E ele, não, mas não pode ser assim. E ele estava lá bravo e tal. E eu fiz bem esse papel. Eu falei, não, mas olha, não fez por mal, não foi assim. Quando você for conversar, não fala assim, desse jeito e tal. E daí eu fiquei pensando naquilo que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que ele é consolador e que ele é advogado, né, diante do Pai. Eu fiquei pensando nas besteiras que eu faço aqui, e aí o pai fica lá bravo comigo, mas eu já falei isso para a Márcia 1 milhão de vezes, já falei para ela que não é assim que faz. E aí o Espírito Santo fica lá, não, pai, mas olha o coração dela, ela não fez por mal, ela não teve intenção de errar, né? Então ele está lá intercedendo por nós. A mãe faz isso, né? Ela só tem que cuidar com a medida equilibrada em que ela cumpre esse papel, não tirando a autoridade do pai. Porque ela pode ir para um caminho muito perigoso de desautorizar o pai no exercício da paternidade. E aí nós vamos criar filhos inseguros. Isso não é bom, né? A cobertura espiritual de uma mãe presente, então, produz essa sensibilidade e abertura para receber os dons e desfrutar as manifestações do Espírito. O modelo de autoridade materno, ele é responsável em relação aos filhos pelos elementos fundamentais, por uma capacidade administrativa, que vai se dar através de vínculos, nutrição e organização. O que significa esse vínculo? Vincular-se significa entrar na relação, integrar-se e ganhar autonomia, proporcionando desinibição e naturalidade quando se estabelece o relacionamento. No exercício da maternidade, uma maternidade que começa num exercício funcional, quando esse bebê nasce, a mãe se liga a esse bebê, num primeiro momento, já durante a gestação, de uma maneira simbiótica. É como se o bebê fosse continuidade do corpo da mãe. E isso dura mais ou menos até o terceiro mês do bebê. O bebê, ele sente que ele é uma continuação do corpo da mãe, né? E essa mãe passa, então, ela cria esse vínculo simbiótico. O que vai acontecer no desenvolvimento desse relacionamento? E quem falou sobre isso foi um autor, ele foi, né, pediatra e psicanalista, Winnicott. Ele desenvolveu uma teoria sobre a mãe suficientemente boa. E foi muito curioso o desenvolvimento da teoria dele, porque como pediatra e psicanalista, ele começou a observar o desenvolvimento daquelas crianças e ele via que bebês nasciam saudáveis, né? Então, com toda predisposição física, fisiológica e biológica para um desenvolvimento saudável. Só que ele começou a perceber que alguns bebês se desenvolviam muito bem e outros não. E isso deixou ele curioso, e então ele começou a observar a mãe, os modelos de mãe, que tipo de mãe eram aquelas, e como o exercício da maternidade contribuía para o desenvolvimento desses bebês. E aí ele cunhou essa teoria de a mãe suficientemente boa. E aí ele vai falar que, então, quando o bebê nasce, esse vínculo, ele é essencial para o desenvolvimento de uma psique saudável no bebê. Mas esse vínculo, ele precisa, aos poucos, precisa haver uma separação, né? E essa separação vai começar, ela precisa acontecer ali no máximo até o 6º mês. E quem é o responsável por ajudar a mãe nessa separação? O pai. É quando o pai vai requerer essa mãe de volta, essa esposa. Ele vai dizer, não, tudo bem, está tudo bem, nasceu aqui, o filho, ele é maravilhoso, mas, opa, eu estou aqui, sou seu marido, e a nossa relação vem em primeiro lugar. Então, quando o homem ele exerce bem o seu papel como esposo e como pai, ele vai contribuir para que essa separação aos poucos comece a acontecer e o exercício dessa maternidade vá ficando cada vez mais seguros, né?
Pessoas que tiveram uma mãe presente, que tenham desempenhado um papel de edificadora do lar, têm a tendência de desenvolver novos relacionamentos com facilidade. Eles podem confiar nas pessoas e até mesmo são capazes de dar novas chances para uma pessoa que a decepcionou. Então, foi aquele exemplo até que eu contei para minha mãe. Na minha história, eu tenho uma facilidade muito grande de dar novas chances. Eu aprendi isso. Eu via a minha mãe fazendo isso e ela me falava, não, mas não é, a pessoa não fez por mal, se coloque no lugar dela, né? Então, isso contribuiu para que eu tivesse essa facilidade de dar novas chances. Elas podem confiar nas pessoas, né? E receberam isso, então, da mãe. O relacionamento se torna algo importante na vida dessa pessoa. Só que o contrário disso é que pessoas que tiveram uma mãe ausente ou ferida, uma mãe que no exercício da sua maternidade está repetindo um padrão porque ela foi muito ferida como filha, podem desenvolver problemas crônicos e bloqueios de relacionamento. Para essas pessoas, começar um novo relacionamento ou ter que confiar em alguém pode ser um grande desafio. A tendência é se isolar, inibindo-se ou criticando. Quando a gente percebe personalidades extremamente críticas ou muito tímidas, isso pode ser resultado de um relacionamento ausente ou quebrado com a mãe, que precisa ser refeito. Então, traumas como perda da mãe por morte, abandono ou divórcio podem gerar um quadro de rejeição que pode bloquear e isolar essa pessoa. A capacidade de se expressar e construir relacionamentos sadios é muito afetada. O equilíbrio temperamental é uma herança principalmente da mãe. Os filhos irão repetir o padrão. Então, se você, como mãe, no exercício como mulher, você enfrenta problemas sérios que você não trata, com ansiedade, com depressão, com pânico, com histeria, o que vai acontecer? Os filhos vão repetir esse padrão. Muita ansiedade, muita histeria, muita angústia e muita depressão. Um outro princípio importante é o da nutrição. A nutrição, ela pode ser definida como a capacidade de exercer cuidado, atenção e apoio, né? A mãe é nutridora. Então, ela alimenta primeiro através do leite, no leite materno, né? Ela dá do próprio corpo para nutrir esse bebê. Mas, olha, vocês vejam que interessante, né? Uma mãe nutridora, e é isso que o Winnicott vai dizer como pediatra, era isso que ele dizia. A mãe, às vezes, cumpria muito bem o seu papel como nutridora e satisfazendo todas as necessidades fisiológicas do bebê, mas faltava afeto. O afeto vem antes da nutrição. Afeto alimenta. Afeto alimenta, às vezes, mais do que o próprio alimento. Então, a importância de desenvolver o afeto na relação com os filhos. A nutrição, então, ela pode ser definida como a capacidade de exercer cuidado, atenção e apoio. Uma noção de solidariedade e amor depende da presença e do perfil da mãe. A mulher, naturalmente, é mais sentimental e intuitiva que o homem. Essas características podem ser evidenciadas no exercício do papel da mãe, gerando maior cuidado com os filhos e dentro de um contexto, e contribuindo dentro de um contexto de maior sensibilidade emocional e discernimento espiritual. Eu lembro quando o nosso filho foi morar fora. Ele morou fora durante 2 anos. Ele foi fazer faculdade e ficou 2 anos morando fora. Aquilo foi bastante traumático para a gente, num primeiro momento, quando ele foi para um lugar muito longe. E eu lembro que eu acordava de madrugada e eu falava, Marco, acorda, eu acho que está acontecendo alguma coisa com o Pedro. Vamos orar, vamos ligar para ele. E o Marco falava assim, Márcia, dorme, está tudo bem, está tudo bem. Eu falava assim, não, mas você falou com ele, você conversou com ele, você falou isso, você orientou. Márcia, eu já falei tudo, já orientei tudo. Então, muitas vezes, claro, no início eu fui tomada por uma ansiedade muito grande pelo distanciamento. Mas depois aquilo foi ficando dentro de um relacionamento mais saudável, mas quantas vezes eu simplesmente intuía, falava assim, será que está tudo bem? E aí você ia investigando, fazia uma ligação e tudo, e muitas vezes descobria que realmente ele estava lá enfrentando uma situação difícil, né? Com a filha, a mesma coisa. Então, você olha, às vezes, aquele olharzinho triste, né?
Aí você comunica lá para o pai, eu falo para o Marco, Cauana não está bem. Imagina, Márcia, está tudo bem. Não, ela não está. Eu estou percebendo alguma coisa, E aí ele dá uma olhada mais cuidadosa, né, também, e fala assim, pois é. E aí, né, vamos lá, conversamos e vamos investigando. Quer dizer, o que está lá no coração dos filhos. Nutrição exalta a capacidade de identificação e empatia. Então, uma mãe nutridora, né, em afeto, ela vai contribuir para o desenvolvimento desses filhos de forma mais empática, a capacidade que ele vai ter de se colocar no lugar do outro. Quando o filho está triste, a mãe percebe, consola. Quando ele está desanimado, ela encoraja, vamos lá, né? Você vai conseguir. Não que o pai não faça isso também, ele também faz. Mas a mãe faz isso muitas vezes numa medida diferente ali, naquele dia a dia, né? O tempo todo no acompanhamento. A mãe, inclusive, ela pode ser a maior mestra do dom pastoral do filho, nutrindo um estilo de vida sensível, intuitivo, solidário e caloroso. E o terceiro princípio é da organização. Enquanto o pai governa o lar, a mãe edifica o lar. Gente, olha a importância da funcionalidade dos papéis na casa. O pai estabelece governo e a mãe contribui na edificação do lar. Vocês percebem que as duas coisas são igualmente importantes? Quando esses papéis são invertidos, vai trazer muito problema para o desenvolvimento de um lar saudável. Então, ela é a organizadora da casa, provendo um ambiente de ordem e, ao mesmo tempo, aconchegante. Isso exerce um efeito na vida interna dos filhos. Gente, e olha que curioso, né? Eu parei de trabalhar em alguns períodos, né, depois que a gente casou, teve os filhos, em alguns períodos eu parei de trabalhar, principalmente depois que os filhos nasceram. Eu fiquei um tempo sem trabalhar depois que o Pedro nasceu, sem trabalhar secularmente, né? E depois que a Cauana nasceu também. E eu lembro que daí eu precisava de uma pessoa, então, que me ajudasse com as questões domésticas, né? E aí é curioso o que se estabeleceu na nossa sociedade moderna, né? Eu saio de casa para trabalhar, para produzir renda junto com meu marido, e eu preciso de alguém que saia da casa dela para vir me ajudar na minha casa. Mas, enfim, é uma ordem estabelecida, aí ela está aí, a gente precisa lidar com isso. Agora, o que era curioso era assim, eu tinha dificuldade, às vezes, de dizer para a pessoa como é que eu queria que as coisas ficassem organizadas. E eu chegava em casa, e o Marco acompanhava bem isso, eu ficava muito irritada, porque o negócio não estava organizado do jeito que eu queria. Só que eu também não falava como é que eu queria. Falava assim, não, deixa, né, ela já está aqui e tal. E aí, conforme eu fui amadurecendo e melhorando, eu fui entendendo que eu precisava explicar para ela. Então, eu continuava sendo a responsável pela organização da casa. Eu precisava dizer para ela, olha, eu gosto que faça assim, que arrume assim, que dobre a roupa assim, que passe a roupa assim. Então, tá. E aí, o que acontece? Quando eu dava a orientação, ela seguia a orientação, a casa ficava organizada da forma que me agradava. Então, eu não deixo de ser responsável pela organização da casa, porque eu exerço um trabalho fora de casa e mais o da casa, né? Porque aí, nesse sentido, mulheres são muito, muito boas, né? Estamos aí desenvolvendo esses vários trabalhos, mas isso está na Bíblia também. Provérbios 31 mostra isso. Aquela mulher era muito atuante na sociedade, no trabalho, né? Respeitada por aquilo que ela era, por aquilo que ela fazia, né? Mas estava lá. Ela era responsável por várias coisas. Então, olha só, isso de prover um ambiente organizado e ordeiro vai exercer, então, um efeito na vida interna dos filhos. Uma vida interior organizada se exterioriza, e o contrário também é verdadeiro. Se eu tenho uma vida interior desorganizada, isso vai refletir no meu exterior. Sabe aquela coisa que a gente diz assim, que a gente quer organizar
a gente está com uma necessidade emocional e nem sabe que é, de reorganização interna. Normalmente eu começo arrumando os armários. Quem aqui já passou por isso? Começa arrumando os armários, aí parece que já dá uma organizada interna, não é? Começa pelos armários, eu já me reorganizo. E uma sinalização importante também, olha, está lá em 2 Timóteo 1,5, onde o apóstolo Paulo, ele faz um apontamento aqui que mostra a importância do exercício materno. Ele está dizendo para Timóteo assim, olha, lá em 2 Timóteo 1,5, ele diz assim, olha, recordo-me, né, ele está falando para Timóteo, recordo-me, Timóteo, da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. É curioso, ele vai dizer assim, olha, da fé não fingida que habitou na tua mãe e na tua avó. Por que será que ele não fala do pai, né? A gente já fica pensando, será que o pai era ausente? Não, não necessariamente, mas porque a mãe, ela é uma incentivadora do exercício da fé. Uma incentivadora. A mulher, muitas vezes, ela não tem dificuldade de dizer assim, não, vamos pôr o pé que o mar vai se abrir. E o homem fica, será? Não, se eu não fizer a minha parte, Deus não vai fazer a dele. E a mulher está dizendo, não, Deus vai fazer. Vai fazer. Lá em casa eu falo assim, ele vai fazer, ele não precisa que eu faça nada. Ele vai fazer a parte dele. E aqui o apóstolo Paulo, ele está então lembrando Timóteo. Timóteo, pode ser que o Timóteo estava vacilando lá na fé dele. E ele está incentivando Timóteo, lembra da fé que habitou na tua mãe e na tua avó? Essa fé está aí, ó, em você. Então, pratica essa fé. O princípio da mãe ensina que ela não apenas deve produzir um ambiente físico aconchegante no lar, como também um ambiente emocional que congregue a família. Aqui é que muitas esposas, muitas vezes nós mulheres, podemos ter uma atitude que não vai ser muito sábia. Agora, claro, muitas vezes nós estamos cansadas. É fácil o exercício disso? Não, ele é muito difícil. Ele é muito difícil o exercício disso. Por isso que se nós tivermos homens que cumprem bem com o teu papel, essa mulher, ela se reorganiza de forma melhor, porque nós precisamos também estar seguras na relação. Eu estava contando aqui no culto da manhã, do quanto eu lido com uma condição de insegurança na minha emoção. Eu lido com essa condição. Às vezes quem me vê, pensa, uma mulher super segura, né? Eu estava contando que eu me sinto confortável quando eu venho aqui, fazer um momento de consagração, de dedicação, porque eu me vejo contribuindo e auxiliando o pastor Marco. Mas quando eu preciso assumir aqui o púlpito, eu sou convidada para trazer uma palavra, a responsabilidade que isso traz me deixa um pouco insegura, e eu tenho que lidar com essa insegurança. Mas é muito comum, aí o Marco, não o pastor Marco, o marido, ele me diz assim, vai, vai. Eu estava contando que no começo, quando eu tinha que subir aqui no púlpito para fazer um momento de dedicação e consagração, eu ficava meio perdida com a questão do louvor, mas que horas... E em algumas vezes eu subi na hora errada, em vários momentos, né? Atravessei o louvor, aí o Márcio sinalizava para mim, Márcia, né? O Márcio é todo cuidadoso na sinalização, olha, Márcia, né? Espere, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas eu comecei a olhar para o Marco, e aí ele disse para mim, vai, está na hora, vai. Isso traz o quê? Segurança. Sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Mas quando cada um individualmente assume a responsabilidade pelo exercício do seu papel, então não é porque eu não tenho, né, um marido, ou eu não estou numa relação que eu considero ela funcional ou saudável, que isso deve me impedir de exercer o meu papel. Eu preciso assumir a responsabilidade e orar para que Deus reorganize as coisas e estabeleça os papéis de forma saudável na casa como um todo. Olha só que interessante. Quanto mais nós cobramos, porque muitas vezes nós temos uma atitude de muita cobrança. Eu, pelo menos, já fui excessivamente crítica naquilo que eu precisei tratar no meu temperamento, né, na minha condição aí existencial como mulher.
E o que eu percebia? Eu percebia que quanto mais eu cobrava, menos ajuda eu recebia. Menos ajuda eu recebia. Por quê? Porque quanto mais eu cobrava, mais agredido e desrespeitado o outro sente em qualquer relação. Qualquer relação, mas numa relação marido e mulher, mais ainda. Tá? E a Bíblia ensina que a mulher rixosa é uma tortura para o marido. Está lá em Provérbios 12, 9. Então, histeria, rixa e cobranças caracterizam a mulher tola, que desorganiza e destrói o lar com as próprias mãos. Está lá em Provérbios 14, 1. Então, a capacidade... Imagina uma mulher que, quando não exerce bem o teu papel, ela contribui e ela tem o poder de destruir uma casa. Isso é muito sério. Se a gente retornar para o jardim, infelizmente foi isso que aconteceu, né? A mulher sábia que edifica fisicamente e emocionalmente o lar, proporcionando um ambiente de conforto e liberdade, ela une a família. O cuidado aqui é que a mulher, ela precisa exercer o dom sem exercer controle. Ela não pode exercer essa capacidade que ela tem de organização para controlar. É aí onde muitas mulheres perdem a mão também. Elas vão usar uma habilidade dada por Deus, uma capacidade organizacional para exercer controle. Não vai dar certo. Ela vai falhar no exercício da sua maternidade. Então, enquanto o marido, ele vai pelo racional no lar, ele tem uma tendência para a racionalidade, né? Ele é esse polo racional, a esposa é o polo emocional. Então, zelo, cuidado e correção de forma equilibrada vem pelo perfil da mãe. A mãe comunica essa capacidade de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Daí vem um bom ou mau desempenho em planejamento, capacidade de cumprir horários e etc. Aí você vê tudo aquilo desorganizado, você reclama que o teu filho não acorda no horário, ele não cumpre horário, ele não é bom em planejamento e nada. Pode ser que houve aí uma disfuncionalidade nessa função materna. Então, a nossa responsabilidade como mães, ela realmente é muito grande. E a gente precisa buscar em Deus como é que eu reorganizo isso. Mas, Márcia, como é que eu faço agora? A gente precisa lidar com o caos que muitas vezes está instalado. Porque se a gente começar a trabalhar para organizar esse caos, uma hora ele se reorganiza. O que não dá é para a gente cruzar os braços e esperar que as coisas mudem ou colocar a responsabilidade disso no outro. Nós precisamos assumir a responsabilidade no exercício do nosso papel. Como exercer o papel materno com todas essas atribuições de forma segura, trazendo equilíbrio para o contexto familiar? Desenvolvendo uma prática diária marcada pela sabedoria. Uma das coisas que caracterizam a condição emocional da mulher e de funcionamento da mulher é a sabedoria. E como é que eu obtenho sabedoria? A Bíblia nos ensina também que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No caso das mulheres, eu tenho dito e tenho ensinado. Começa com uma mulher que se coloca aos pés de Jesus. Nós devemos aprender diretamente da fonte que é Jesus. Essa sabedoria, ela só será exercida através do desenvolvimento de um relacionamento de intimidade com Jesus. A intimidade com Jesus ressignifica a nossa condição de filha e nos capacita para o exercício materno. E no exercício da maternidade, quando nós estamos diante de tudo que deu errado. Então, se houve um erro naquela que cumpriu errado com a função materna nas nossas vidas, houve um relacionamento com a mãe que foi disfuncional, nós precisamos exercitar o perdão. Perdoar. Perdoar de forma piedosa, nos colocando no lugar dessa mãe. Muitas vezes, ela nos deu apenas aquilo que ela podia dar. Ela não tinha condições de dar além daquilo.
Então, o exercício do perdão, ele precisa ser um exercício também piedoso, porque o perdão e o amor, eles são exercícios, há um movimento, há uma ação. Eu preciso pedir para o Espírito Santo, quando eu estou muito magoada com uma situação, eu tenho aprendido a orar dessa forma, eu peço ao Espírito Santo que me ajude a olhar pela perspectiva dele. Eu falo, Senhor, me dá a tua perspectiva nessa situação. Porque a minha perspectiva humana, ela é falha. Eu desconheço, né? Eu desconheço todos os pormenores, né? Todas as características. Eu desconheço tudo que envolve aquela situação. Mas quando eu peço que o Espírito Santo, ele me mostre a partir da perspectiva dele, ele vai fazer com que a compaixão e o amor estejam presentes na resolução daquela situação. Então, se eu não tive um bom modelo materno, eu preciso perdoar. Assim também como com relação à paternidade. E se eu estou me vendo não cumprindo bem com esse meu papel hoje, eu preciso buscar essa reorganização em Deus também e pedir perdão para os filhos. É libertador quando você se aproxima dos seus filhos nessa condição humana também, em que você erra e pede perdão. Olha, eu exagerei na medida, eu não deveria ter falado dessa forma, eu não deveria ter feito dessa forma. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Não é demérito isso. Isso ajuda a reorganizar o outro na relação e contribui para que a gente continue crescendo emocionalmente saudável e maduro. Então, o exercício do perdão, ele precisa ser constante no desenvolvimento dos relacionamentos familiares. E é aos pés de Jesus que nós teremos os nossos mais significativos aprendizados no exercício de ser mulher, esposa e mãe. É nos colocando aos pés de Jesus para que a gente possa exercer essa maternidade. Eu entendo que esse exercício, ele ficou bem exaustivo para o tempo que a gente vive. Muitas vezes a gente chega em casa depois de um dia de trabalho cansada para o exercício dessa maternidade. A gente está cansada. E aí o problema é que a gente está terceirizando uma função que é nossa. E isso vai trazer consequências. Os filhos podem depois ressignificar, como muitas vezes nós estamos ressignificando na nossa relação com a nossa mãe. Mas nós podemos mudar isso hoje, nós podemos mudar isso agora. Basta começar num movimento de reconhecer que Jesus, ele pode me ensinar um modelo e um exercício materno que vai trazer esse restabelecimento de um desenvolvimento de uma vida saudável na vida dos nossos filhos. Amém? Então, olha, você que é solteira ainda, está podendo ter ensinamentos preciosos. Eu lembro de quando eu fiz magistério. E no magistério, eu fui dar aula para crianças. E ali, dando aula para crianças, com 15 anos eu comecei a dar aula para crianças. Dando aula para crianças, mesmo adolescente, eu tinha 15 anos. Eu começava a perceber que algumas crianças estavam se desenvolvendo de forma saudável e outras não. E para mim era claro que o que acontecia na casa delas refletia nesse desenvolvimento. E muito cedo, então, eu comecei a pensar em como é que eu exerceria a maternidade. Só que eu pensava tanto que durante um tempo eu tinha até medo de ter filhos, porque eu tinha tanto medo de errar. Eu falo, não, esse exercício é tão difícil, que eu acho que não vou dar conta. Mas com Jesus eu aprendi que quando eu erro, eu vou lá, eu reconheço o erro, eu peço perdão e eu retomo aquela situação. Então, se você que está aqui e é mãe, o primeiro apelo que eu quero fazer é que se você entende que teve um relacionamento com a tua mãe que não foi bom, que foi disfuncional, que trouxe traumas, mas você quer ressignificar isso aos pés de Jesus, liberando perdão para a tua mãe, isso é para os homens e para as mulheres, para que você tenha um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, que vai trazer uma dimensão no exercício do teu propósito, totalmente ressignificado e apto para você realizar toda boa obra.
Se você precisa liberar perdão para tua mãe, eu gostaria que você ficasse em pé, para que a gente possa orar juntos, liberando perdão para essa mãe que pode, né, e que falhou com a gente. E o outro apelo que eu quero fazer é, se você, como mãe, está aí identificando que há coisas que você pode melhorar no exercício da maternidade. Uma maternidade centrada naquilo que a Bíblia diz sobre quem somos primeiro como filha. Uma identidade de filha restaurada aos pés de Jesus para um bom exercício dessa maternidade. Se você quer aprender essa sabedoria que vem do alto, que começa pelo temor ao Senhor, eu também quero que você fique em pé. Amém. Amém. O Pai ama filhos e filhas corajosos que se colocam diante dele para poder ressignificar tudo aquilo que ele tem para fazer sobre as nossas vidas. Não é fácil, não é fácil. Eu continuo nessa trajetória de a cada dia ser uma esposa melhor, uma mãe melhor. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o que mudou significativamente a minha vida foi entender que eu sou filha e que eu tenho um pai amoroso que pode me ensinar todas as coisas e me capacitar para realizar essa obra, a semelhança de Jesus Cristo, e tornar a minha caminhada mais leve. Amém? Vou chamar o pastor Marco aqui então para orar por nós, para que possamos exercer bem esse papel e contribuir para um lar saudável, uma família completamente alicerçada na rocha. Amém? Vamos ficar todos em pé, vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossa casa, nossa família nas Tuas mãos. Sabemos que não existem famílias perfeitas, mas existem famílias que decidem se perdoar. Que o perdão seja uma marca da nossa casa. E que ainda que os nossos lares não tenham sido os lares que sonhamos ter, a partir de nós, com Cristo, podemos oferecer um lar melhor. Pai, em nome de Jesus, que os filhos possam ouvir dos seus pais: eu amo você. E que os filhos possam sentir o abraço, o carinho e o amor do pai e da mãe por eles, mas também o amor do pai e da mãe um pelo outro. Senhor, não permita que nada separe os casais, mas que as famílias fiquem unidas debaixo do Teu poderoso nome. Mas onde houve a separação, que haja também cura, restauração, amor, e que os laços possam ser refeitos pelo poderoso nome de Jesus. Senhor, cura as famílias. Ajuda-nos. Queremos que a nossa família seja um lugar onde o Senhor está. E se houve, Senhor, alguma coisa na nossa história que nos machucou, ensina-nos a perdoar. Ensina-nos a fazer o caminho de volta e consertar essas estradas, essas veredas que talvez tenham ficado tortuosas dentro do nosso coração. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, meu apelo nessa noite para você é: se você tem pai e mãe vivo, não deixe de dizer que os ama, ainda que eles não tenham sido aquilo que você esperava. Às vezes os pais não conseguem oferecer o que esperamos, mas são os nossos pais. E é muito importante que você, se eles estão vivos, procure eles, diga: pai, mãe, eu amo vocês. E abençoe seus pais. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. Então não deixe de fazer isso. E você que é pai e mãe, não deixe de dizer para o seu filho: eu amo você. Tem muitas pessoas que nunca ouviram dos seus pais: eu te amo. É muito importante você fazer isso. E não de qualquer jeito. Para tudo, traz o filho, olha nos olhos e fala que ama. Isso às vezes muda tudo.
certamente muda tudo. Que possamos ser assim, em nome de Jesus.